Eu creio que há uma presença tão poderosa do Senhor nesse lugar, nesta manhã. Eu quero dizer que particularmente para mim é tão difícil estar aqui em cima. Mas eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então nesta manhã, eu gostaria de orar com você. Eu não sei como foi a sua semana, como tem sido os seus dias, mas eu creio poderosamente que um dia o Senhor te marcou, que um dia você teve uma oportunidade de ter uma experiência tão profunda e tão genuína com o Senhor. E que talvez nos últimos dias você tenha se sentido tão distante do seu Pai. Mas eu quero te dizer que nesta manhã Ele está aqui. O nosso Deus, o nosso Pai, o seu papai está aqui. O seu Espírito está pronto para que você possa se conectar com Ele nesta manhã. Então eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, Pai, meu Pai, fala comigo nesta manhã. Que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz, venha de encontro a mim nesta manhã. Que ela seja revelada em meu coração. E que eu saia daqui nesta manhã de uma forma completamente diferente da forma como eu entrei. Ora lá, mas sonha mais. Há um rio, há uma vida de Deus fluindo neste lugar nesta manhã. Ora lá, mas sonha mais. Eu quero declarar este rio inundando teu coração nesta manhã, enchendo, purificando, levando embora todo medo, toda angústia, toda dor. Ora lá, baixoia mais. Que o Senhor fale contigo nesta manhã de uma forma tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que seja um divisor de águas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória, aleluia. Deus seja louvado. A Ele a honra, a glória eternamente. Amém. Está amarrado o diabo. Ei, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Obrigado essa equipe louvor maravilhoso. Unção poderosa, né? Deus seja louvado. Abre a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmo 137. Glória, aleluia. Eu queria agradecer a oportunidade nessa manhã que o apóstolo Luizinho e a pastora Lucimara têm dado a mim, amém? Oportunidade sempre que eles têm dado a nós, mesmo a gente sem merecer, eles têm dado essa oportunidade. Que Deus seja glorificado sempre. Aleluia. Salmo 137.
Glória a Deus, você achou? Irmãos, hoje nós vamos ler 2 salmos. Esses salmos são complementares, amém? Vamos ler primeiro Salmo 137. Na verdade, irmãos, eu preparei uma outra palavra diferente, mas como sempre, né, Deus levou, né, para salmos. E Deus falou: não, a mensagem que você preparou não é mensagem que eu te chamei para pregar. Você vai pregar uma outra mensagem. Amém? Salmo 137. Bora lá? À margem dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha língua, a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, e se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Meu Deus. Glória, aleluia. Levanta a sua mão mais uma vez. Me abençoe. Glória a Deus. Deus amado, Pai Santo. O pregador, nada de conhecimento, nada de bom tem em si. Tudo vem de Ti, ó Deus. Tudo vem, Senhor, do Teu trono. Eu estou aqui, Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor assim quis. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me chamou, Pai. O Senhor usou, Senhor Jesus, Pai, anjos dessa casa, Senhor, para me colocar nesse lugar. Mas em primeiro lugar é a vontade do Senhor. Oh, Pai amado, quantas vezes eu me questiono: aonde eu estou? Qual é o meu lugar? Qual é o meu estágio espiritual nesse momento, ó Pai? Muitas vezes nós questionamos, ó Deus, mas o Senhor tem todas as respostas, ó Pai. Ei, a quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A quem iremos nós, ó Senhor? Só o Senhor tem direção, só o Senhor tem caminho. A Tua palavra diz que os Seus desígnios são insondáveis. Eu creio, ó Pai. Eis-me, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. A minha família está em Tuas mãos, ó Senhor. Os meus sonhos, os meus projetos, o meu propósito, Pai Santo, a minha saúde, tudo que eu tenho, Senhor Jesus, está em Tuas mãos. Vem, Senhor, nesse lugar. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque sempre está comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, praticamente eu nunca preguei no Salmo, livro do Salmo. Nunca, é a primeira vez. Nunca preguei nesse livro maravilhoso, esses hinos, esses louvores. Nunca preguei nos Salmos. Sempre tive, sei lá, nunca me ocorreu. Mas hoje, o Senhor me levou exatamente, na verdade ontem, né, que eu fiquei sabendo que eu ia compartilhar a palavra. E Deus me levou para esse livro do Salmo, Salmo 137. Nós vamos ler 2 salmos, como eu falei para vocês agora.
Salmo 137, mas no final nós vamos ler um outro salmo complementar, porque o Salmo 137 não acaba aqui, amém? Não acaba nesse lamento, nessa situação do povo de Israel. O salmo não termina aí, nós vamos complementar esse salmo no final, amém? Aleluia. Um pastor americano que eu gosto muito, uma vez diz no seu livro o seguinte, que o livro de Salmo ele nos ensina a orar, que o livro de Jó ele nos ensina a sofrer, o livro de Cantares ele nos ensina a amar, e o livro Provérbio nos ensina a viver. E eu concordo plenamente com isso. Eu creio que Salmo é muito lindo, além de ser oração, é ação de graça. Existem vários tipos de salmos, vocês devem saber isso, principalmente aqueles que estão no Ebenezer, amém? Você que não está, vou reforçar aqui, vai para Ebenezer, amém, irmãos? Ali você vai encontrar grandes mestres, novos, Lyman Dwight Moody, novo Jonathan Edwards, novo John Wesley, eles estão lá e Deus está preparando esses homens. Nós sabemos que existem vários tipos de salmos, irmãos. Existem salmos de louvor, existem salmos de sabedoria, de lamento, existem salmos de romagem, existem salmos régios, que nós chamamos também salmo de reis. Existem salmos de ação de graça, existem salmos imprecatórios. Salmo 137 é um desses salmos que nós chamamos salmos imprecatórios. Salmo de imprecação, o que significa isso? Não é aula de teologia, amém? É pregação, amém? Isso é conhecimento. É conhecimento, não é salvação. Eu vim pregar salvação para vocês, amém? Mas é bom que vocês tenham um pouco disso daí, amém? Salmo 137 é salmo de imprecação. O que significa imprecação? Significa salmo de maldição, significa de praga no linguagem popular. Ué, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia, ok? Mas talvez não seja do jeito que você está entendendo. Povo de Deus, eles passaram por privação, passaram por dificuldade. Então, na Bíblia nós temos alguns salmos de imprecação. Mais ou menos, se não estiver enganado, nós temos 20 salmos de imprecação na Bíblia. E Salmo 137 é um desses salmos chamado salmos de imprecação, salmo de maldição. Ué, mas a Bíblia não é livro de bênção? A Bíblia não é livro de só amor, paz e amor, de história de romance de Deus com o homem? Tem salmo de imprecação? Tem sim, amém? A palavra de Deus, irmãos, ele traz a mensagem de Deus para o seu povo. A palavra de Deus, ele traz profecia para o seu povo, alinhamento para o seu povo. Ele traz algo da parte de Deus para o seu povo. Mas livro dos Salmos, ele não é palavra de Deus para seu povo nesse formato. É expressão do homem agora louvando a Deus. Ele é homem, ele é expressão do homem dizendo para Deus as suas aflições. É a palavra de Deus aliás, a palavra do homem voltado para Deus, louvando a Deus, dando graça a Deus. E às vezes essa expressão do homem para Deus, ele também leva as suas angústias. Ele leva as suas angústias, suas tristezas, sua revolta e sua desgraça. Ele apresenta a Deus. Por isso que eu acho que Salmo é muito lindo. Salmo é maravilhoso. Salmo 137, como nós acabamos de ler, é um salmo que foi escrito no exílio da Babilônia. Eu não vou contar a história aqui detalhada, todo mundo conhece como é que o povo de Israel foi parar na Babilônia. Então, você pode ler a Bíblia, livros de reis, aí para frente, vai explicar o que aconteceu, o que levou o povo para a Babilônia, amém? Então, nessa circunstância, o povo de Deus que estava na Babilônia,
Ali eles estavam expressando o seu coração. O povo judeu no exílio estava mostrando como é que estava o seu coração. Que o seu coração estava um coração, exatamente coração de amargura, de tristeza. Pela situação que eles viviam. Eles estavam no desânimo. Eles estavam na revolta, na desgraça, na privação. Porque eles agora saíram da sua terra e foram para Babilônia. Saíram do lugar de liberdade, de Sião, de Jerusalém. Eles foram para Babilônia. Agora eles estão sendo privados, estão sendo escravos, são cativos nesse momento. E ali, como nós acabamos de ler, eles começaram a descrever como eles viviam, como eles sentiam na Babilônia. Primeiro verso, vocês viram aqui, eles disseram o seguinte, o salmista disse o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é exatamente a Jerusalém. Sião era o monte, né? Monte de Davi, a cidade fortificada de Davi. Ele representava Jerusalém, onde existia templo, onde estava a raiz cultural, raiz do povo, a vida do povo judeus. E de repente os babilônios invadiram ali, arrastou todo mundo e levou para cativeiro. E eles então agora na margem do rio da Babilônia, eles lembravam de Sião, lamentavam, choravam. Eles estavam descrevendo aquilo que eles estavam passando. Vocês viram ali que existe um deslocamento de lugar geográfico para outro. Só que não é um lugar geográfico onde eles estavam ali sem esperança, porque foram retirados com a espada. Foram retirados do lugar deles, de Sião. Foram retirados à espada. Foram retirados ali no meio de sangue. Foram retirados ali à força. Muitos deles foram mortos, humilhados e foram para o exílio. E ali então eles estavam naquela condição. Eles disseram o seguinte, nós, aliás no verso 2 e 3, se você puder acompanhar comigo. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum de cântico de Sião. Eles penduraram suas harpas. Irmãos, no meio desse povo, praticamente todo o povo que foram para a Babilônia, que foram levados, vocês sabem, não era qualquer povo comum, não era lumpens, não era povos miseráveis. Grande maioria foram mortos à espada, mas os príncipes, as lideranças, os sacerdotes, levitas, aqueles que eram pessoas importantes para a sociedade, eles vão ser levados cativo. A ideia é desmoralizar Jerusalém, desmoralizar Israel. É assim que os babilônios trabalhavam. Matavam os valentes, matavam todos, arrasava qualquer foco de resistência e levava aqueles que eles supostamente podiam precisar. A liderança foram. O povo que ficaram lá na terra era um povo simples, só para fazer agricultura, para manter o território, para manter o lugar. E o povo estava ali. Quando eles dizem, lá pendurávamos as nossas harpas, isso quer dizer o quê? Que eles estavam ali sentindo inúteis.
penduravam harpa, quer dizer aquilo que nós fazemos, tem a ver com os nossos dons, tem a ver com os nossos talentos, aquilo que nós usamos a serviço de Deus. Eles agora estão ali. Como é que nós vamos cantar Cantão de Sião, se nós estamos numa terra estranha, estamos longe da nossa pátria? Como é que nós podemos falar sobre Jerusalém, cantar para o nosso Deus? Olha a nossa situação. Então eles abandonaram tudo, estavam ali na situação de opressão, perderam tudo que eles tinham, eles não podiam mais cantar os seus hinos. Irmão, é isso que o diabo faz conosco, faz comigo e com você. Diabo, ele te engoda, ele coloca armadilha sobre a tua vida, ele prepara laço, e quando você cai, ele te prende, ele te oprime e depois ele zomba de você. É isso que estava acontecendo com o povo de Israel agora na Babilônia. O povo babilônico estava zombando de judeus. Vocês não são um povo de canto? Não são um povo alegre? Povo poético? Povo que canta para um Deus? Cadê seu Deus? Canta agora canção, hinos do teu povo. Então o povo estava nessa situação. Eu não sei, irmão, qual é a sua situação nessa manhã? Qual a sua situação? Eu não sei se você está no exílio ou se você está em Sião. Se você está em exílio, renda-te ao Senhor. Creia em Deus, que Ele é contigo. Quando passar exílio, Ele vai te honrar. Glória, aleluia. Mas para você sair do exílio, você precisa reconhecer que você está no exílio. Você precisa reconhecer que você pendurou a sua harpa. Você não tem mais alegria, você não tem mais condição de oferecer a Deus, oferecer alguma coisa, porque você está ali na opressão. Todos nós passamos por isso, todos nós. Tem uma cola aqui, amém? Glória, aleluia. Antes de seguirmos, povo de Deus, queria pedir perdão aqui, especificamente para pastor Rodrigo. Momento aqui que a gente vem no púlpito, às vezes é momento da gente tomar consciência de nós mesmos, amém? Nós não queremos aqui aplausos. Eu não vim buscar holofotes, eu não vim buscar aplausos, eu não vim buscar aprovação. A gente está aqui para servir o Senhor, amém? Nunca desejamos isso, nunca pedimos isso, nunca insinuamos para estar aqui. Mas é o momento também da gente pedir, reconhecer nossas falhas, nossos erros. Pastor Rodrigo, eu sempre, muitas vezes não sou um bom discípulo. Muitas vezes não sou. Eu gosto de aprender, mas quando Deus coloca muitas vezes mestre na minha vida, às vezes não gosto de aprender. Mas eu quero te pedir perdão por todos os trabalhos aí. E nós estamos aqui para honrar a sua vida, amém? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui para a palavra, irmãos. Bom, povo de Israel, eles estão agora na situação que nós acabamos de descrever. Mas como assim? Como é possível povo de Israel, povo escolhido por Deus, povo que Deus separou em todo o planeta, Ele olhou para um único povo, povo de Israel, e falou: esse é meu povo, eu separei vocês. Não escolhi vocês porque vocês são o tal, porque são maravilhosos, lindos e cheirosos. Não, eu escolhi você por causa de amor. Eu separei vocês. Esse povo que recebeu tanta promessa, todos nós sabemos que o povo de Israel são olhos do Senhor. Deus ama aquele povo, sempre amou e vai continuar a amar. Povo que recebeu tanta promessa. No livro de Gênesis, capítulo 49, se não estiver enganado, Jacó, quando estava no leito da morte, ele reuniu todos os seus filhos, chamou cada um e liberou bênção para cada um. Uns não receberam bênção, claro,
como Rubem, que desonrou o pai. Muitos não receberam, mas muitos receberam bênçãos sobrenaturais, como José. E tem uma bênção que me chama muita atenção. E essa bênção está sobre o povo de Israel. O povo de Israel, ao longo da história, eles receberam muitas promessas, muitas bênçãos de Deus. Deus escolheu, marcou, selou esse povo, que sempre seria o seu povo. Recebeu promessas. Jacó chamou Judá, falou: Judá, vem cá. Da sua mão nunca apartará o cetro de autoridade. Da sua mão nunca apartará o cetro de poder. Sobre você sempre haverá autoridade. E povos judeus que agora estão na Babilônia, eles receberam essa palavra, tribo de Judá. Como assim? Recebeu promessas, mas agora ele está na Babilônia, agora ele está no exílio? Mas que lógica é essa? E mais, o próprio rei Davi, Deus deu uma promessa para ele, que da sua descendência não faltaria um sucessor, não faltaria quem ocupasse o trono. Ué, mas como é que esse povo, esse povo de Davi agora está no exílio? Estão passando por aquilo que eles estão passando. Como é possível isso? Por acaso Deus mente? Por acaso Deus falha? Deus não cumpre as suas promessas? Por acaso Deus não é fiel? No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler comigo, venha, lê aqui comigo. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você viu? Abriu? Esse versículo diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Irmãos, são tantas promessas. Essa última promessa, Salomão estava consagrando o templo a Deus. Nesse acontecimento, se você ler mais segundo livro segundo livro de Crônicas, você vai ver que quando terminaram a construção do templo, Salomão então vai consagrar templo ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele estava consagrando o templo, desceu uma glória tão poderosa, uma fumaça tão grande, que os sacerdotes não conseguiam ministrar. E Deus vai liberar essa palavra e falou: olha, o meu povo, vocês prestaram atenção, Deus fala o meu povo, Ele não falou esse povo, Ele falou o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e virei e sararei a sua terra. É esse povo que recebeu todas essas promessas. A Bíblia inteira fala de promessa de Deus para o povo de Israel. Mas como assim? Um povo que recebeu tanta promessa. Nós temos Bíblia hoje, graças à história, relacionamento desse povo com Deus. Deus deu um livro para eles, como lei, um livro como código, como constituição. A Torá, a Bíblia inteira, é uma constituição de Deus para com o povo de Israel. Como é que esse povo agora está no exílio? Como é possível receber tantas promessas, agora ele está vivendo, ele está pastando? Esse povo chegando, por exemplo, a amaldiçoar outros povos. Olha aqui, vê comigo aqui. No versículo 7 de Salmo 137. Voltando, Salmo 137, no versículo 7, diz o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Eles estão imprecando agora contra povos de Edom. Meu, povo de Deus agora está amaldiçoando. Lembra-te um dia, contra os filhos de Edom, lembra-te um dia.
povo da promessa, povo que andou com Deus, agora estão numa situação ruim e eles estão amaldiçoando os vizinhos. Olha só o nível, o negócio está feio aqui. Quem eram povos de Edom? Quem eram edomitas? Irmãos, edomitas eram irmãos de povos judeus. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Obviamente que Edom acabou andando por outros caminhos. Esaú decidiu casar com mulher ismaelita, desobedecendo a mãe, desobedecendo a família, seguiu por outros caminhos, desagradou a Deus. Então Deus aborreceu Esaú, desculpa. Eles andaram por outros caminhos. Esse povo, edomitas, passaram a odiar Israel, passaram a odiar os judeus. Quando acontecia alguma coisa com os judeus, eles ficavam felizes, ficavam alegres. No dia que babilônios chegaram em Jerusalém, os edomitas arrasa até os fundamentos, acaba com eles. Povos que eram irmãos. Os edomitas eram irmãos de Jacó, mas agora o irmão odeia irmão. Como é que é possível isso? Se vocês lembram, quando rei Josafá teve dificuldade, teve aquele pânico, porque povos vizinhos foram atacar ele, uns 3 exércitos contra um exército só de Josafá. Vocês lembram que Josafá entrou em desespero? Quem que estava com povos que foram atacar Josafá? Vocês tinham moabitas, vocês tinham outros povos, e no meio desses povos tinham edomitas. Eles foram atacar o seu próprio irmão. Mas Josafá entregou sua vida para Deus, orou, e Deus falou: ei, essa guerra não é sua, eu vou guerrear por você. E você conhece a história. Eles nem guerrearam, falou levita, só cantam. Por isso, irmãos, louvor é tão poderoso, vocês não têm ideia. Louvor é poderoso. Irmãos, quando nós estamos aqui para louvar o Senhor, única coisa, irmãos, que me faz dançar. Eu não danço, irmão. Eu não danço. As pessoas dizem que africano é cheio de tal. É verdade. Vai só lá para minha família. Todo mundo acorda dançando, passa o dia dançando, dorme dançando. Eu sou diferente. A minha esposa fala que eu sou africano alemão. Cada um tem o seu jeito, amém? Se você quer me ver dançando, mexendo, é só louvor na igreja, irmãos. Irmãos, abre a sua boca quando a igreja adora. Eu acho que virou clichê quando nós dissemos que Deus habita no meio de louvor. Virou clichê, as pessoas não acreditam nisso. Deus habita no meio de louvores. Nos céus os anjos não param de cantar: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é Deus eternamente, Santo, Santo, Santo. Essa foi a visão que Isaías teve. Viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Junto com ele estavam serafins, cantando, adorando a Deus. Adorando a Deus. Kodosh, Kodosh, Adonai Tsebayot. Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Josafá conseguiu vencer todos esses edomitas por conta, botou o povo para louvar a Deus. Quando eles chegaram, os moabitas e edomitas entraram em confusão entre eles. Um começou a matar o outro. Quando chegaram, a guerra já estava feita. Então Edom, que eles agora estão amaldiçoando aqui, são seus irmãos. Vocês viram a situação que o povo está? Vamos para versículo 8. Agora eles vão falar para a filha da Babilônia: filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz daquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Agora eles estão rogando praga, meio que eles estão vingando com as palavras. Vocês foram lá, acabaram com a gente, destruíram o nosso povo, a nossa história, o nosso templo. Tomara que vocês fossem destruídos. Povo de Deus, povo de promessa. Como é que eles agora passaram, mudaram?
povo de promessa, povo que tinha solução, agora estão no cativeiro e amaldiçoando todo mundo. Essa é pior, acompanha aqui comigo. No último versículo, 9, eles dizendo aqui, olha só, esse é forte. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pode isso na Bíblia, gente? Se você pegar um crente, uma pessoa que não conhece a palavra, cair nesse versículo e falar, não, aí não vou, né? Um povo que diz que feliz aquele que pegar a filha de alguém e tacar contra a pedra. Mas, irmãos, são salmos imprecatórios, como eu falei para vocês. Os salmos, diferente de outra palavra da Bíblia, além de ser de louvor, além de ser de gratidão, de ação de graça, ele também expressa sentimento do povo. Ele expressa a condição que o povo está, a amargura que ele vive, situação que ele vive. O povo vai expressando isso para Deus. Amém, irmãos? Esse povo está no exílio. Por quê? Por que ele está no exílio se ele recebeu a palavra de Deus? O que ele está fazendo lá? Se Deus já deu uma palavra de promessa de vida, agora está no exílio. Irmão, o povo de Israel está no exílio porque ele pecou, desobedeceu a palavra do Senhor. Amém? Irmão, muitas vezes nós reclamamos da nossa condição, daquilo que nos acomete, daquilo que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós reclamamos, olha a situação que eu estou passando, olha a situação que eu estou, olha o perrengue que eu estou. Deus, será que você não está vendo? Deus, será que você não está comigo? Deus, tem gente que desiste no caminho. Olha aqui, estou sendo despejado. Olha aqui, não tenho dinheiro para nada. Olha a situação que a minha família está. Olha os meus filhos. Olha a minha vida financeira. Olha a minha saúde. Olha a minha situação. Irmãos, muitas vezes, algumas coisas nos acontecem porque nós damos legalidade para o diabo. Desculpa te falar isso. Talvez não é o que você quer ouvir. Muitas vezes porque nós damos legalidade para o diabo. Como assim? Muitas vezes nós desobedecemos, andamos do jeito diferente do que a palavra diz. Irmão, o diabo não tem tanta autoridade assim sobre a nossa vida. Eu creio nisso, que o diabo não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitas coisas nos acontecem porque nós desobedecemos a Deus. O povo judeu desobedeceu às ordenanças do Senhor. Deus diz para o povo de Israel, desde lá de Pentateuco, dos primeiros livros, sobretudo o livro de Levítico, que é livro de ordenança, livro de normas, livro de lei. Ali está contido leis civis, leis morais, leis religiosas, o povo, mas o povo não cumpriu essas leis. Ele diz, lá atrás, para guardar o sábado, e o povo não guardou o sábado. Vamos ler também comigo aqui, só para a gente ler comigo aqui no livro de Isaías 21, 23. De Jeremias, tá? Eu falei Isaías? Jeremias. Jeremias 21. Se não errar aqui. Jeremias aqui, pera, só um minuto. Era só para reforçar aqui com vocês. Desculpe, é Jeremias 17, versículo 21. Lembrei agora desse versículo, tá? Me perdoem aí. Jeremias 17, versículo 21. Diz o seguinte: assim diz o Senhor: guardai-vos por amor das vossas almas. Não carreguei cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei aos vossos pais. Quais pais, gente? Antigamente, lá atrás. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram o serviço, para não me ouvirem.
para não receberem disciplina. Deus havia falado. Glória a Deus. Eles violaram sábado, não obedeceram, passaram o tempo. O povo de Israel, sábado, eles faziam aquilo que eles bem queriam. Deus disse para o povo: não cometam idolatria, não adorem outros deuses. Se você pegar mandamento, adora apenas o Deus, o teu Deus. Não adora outros deuses. O que eles fizeram? Se prostituíram espiritualmente. Eu usei essa palavra porque muitas vezes Isaías vai usar, Jeremias também vai usar. Prostituição espiritual. Eles adoraram outros deuses, desobedeceram a palavra. A Bíblia conta a história até de alguns reis. Eu acho que é Manassés, que chegou a sacrificar o seu filho a Baal. Muitos povos construíram altares nos altos, nos outeiros. Ali eles sacrificavam a Deus Baal, outros deuses. Mas Deus havia dito: obedeçam a mim, adoram apenas a mim, seu Deus. Mas eles desobedeceram. Deus diz: não adultera a balança, seja justo com seu irmão. Não adultera a balança, seja justo. Ganhe o seu pão de uma forma justa. Um enganou o outro, adulterou a balança. Deus falou: não desonra o estrangeiro que vive no vosso meio. Não desonre, não maltrate estrangeiro que vive com vocês, no meio de vocês. Se um estrangeiro vive no meio de vocês, ele vive como vocês praticam, as coisas que vocês praticam. Ele para mim é filho, é como vocês. Aleluia. E eles fizeram o quê? Exploraram, maltrataram o estrangeiro no meio deles. Bancaram de esperto, de inteligente, passaram por cima. Não escravizar o seu irmão por dívida ou por qualquer outra coisa. O que eles fizeram? Sempre o irmão, quando está em dívida, sempre vira escravo. Sempre tirou vantagem. Isso tem agredido a Deus. Isso tem agredido as ordenanças do Senhor. Isso aqui, entre algumas coisas, entre muitas coisas que o povo de Israel desobedeceu a Deus. Só que em determinado momento chegou a fatura. Como Deus é misericordioso, irmãos, Ele não parou por aqui, sempre estendeu misericórdia para o povo. Ele levantou profetas. Ele mandou profeta para alinhar o povo, para levar uma direção para o povo, falar aquilo que ele o Senhor não aprovava. O que aconteceu com profetas? Mataram alguns, escarneceram alguns, desacreditaram neles, maltrataram os profetas do Senhor. Deus, como se não bastasse as leis que Ele mandou, Ele ainda envia profetas para alinhar o povo. Sabe por quê? Porque Deus ama o povo de Israel tremendamente. É isso que Deus continua fazendo com o seu povo. É isso que Deus continua fazendo comigo e com você. Sempre está dando chance para você se alinhar, para você voltar para relacionamento com Ele. E o que eles fizeram? Mataram profetas, desobedeceram a lei, humilharam profetas. Certa vez, eu acho que Jeremias 19, 20, Deus chamou Jeremias e falou: Jeremias, vai para o oleiro, compra um pote do oleiro, chama ancião do povo, chama anciãos de sacerdote, passa por vale, entra na porta do oleiro, e ali na porta do templo, diga o que eu te disse. Fala para eles que Jerusalém é um povo rebelde. Aliás, judeus são um povo rebelde. Eu dei toda a ordenança, não cumpriram nenhum. Eu tenho te usado para você falar com o povo, eles não obedeceram. Fala que agora chegou o tempo, vai vir juízo. O povo já foi levantado do norte. E Jeremias foi
obedeceu a ordenança do Senhor, foi lá no templo e falou tudo isso daí. O que aconteceu? Um líder de sacerdote, conhecido como Pazur, o sacerdote Pazur, pegou Jeremias, esbofeteou no meio do povo, humilhou no meio do povo. Falou: ei, amarram esse camarada aqui. Depois de tanto surra, mandou amarrar num tronco. O cara ficou lá o dia inteiro, até outro dia. O Pazur chegou outro dia, cheio de arrogância, cheio de poder, cheio de orgulho, soberba. Desamarram esse camarada aqui. Jeremias foi desamarrado, depois de tanta surra, depois de tanto sofrer, porque ele estava falando da parte de Deus. Jeremias falou: ei, Pazur, escuta aqui. Deus está dizendo isso aqui para você. Você não mais será chamado Pazur. Você será chamado terror por todos os lados. E assim será a sua vida. E assim foi com a vida de Pazur. Eu não vi mais nenhum lugar aqui na Bíblia. Se você vê algum lugar aqui na Bíblia onde está dizendo que Pazur depois prosperou, depois viveu feliz, tomando chá e tal, você me fala. Eu não vi. A partir daquele dia, nunca mais Pazur, vi alguma coisa de Pazur na Bíblia. Porque o Pazur estava calando um profeta. Pazur estava impedindo que o homem de Deus falasse da parte de Deus. Irmão, toma cuidado. Quando Deus quer usar alguém, não atrapalhe o mover de Deus através da vida de ninguém. Aleluia. Quando os babilônios chegaram em Babilônia, destruíram tudo. Inclusive, na terceira expedição, quando o rei Joaquim rebelou contra quem Nabucodonosor colocou, sabe o que Nabucodonosor fez? Não mandou mais general. Ele mesmo levantou do seu trono e foi para a Palestina. Ele chegou lá e falou o seguinte. Aliás, quando ele chegou na Palestina, pisoteou Jerusalém. Destruiu tudo aquilo. E sabe o que aconteceu com o profeta Jeremias? Depois de toda aquela história que vocês conhecem, o profeta Jeremias, humilhado, maltratado, bateram nele, colocaram no tronco, jogaram na cisterna, queimaram um rolo que Deus deu para ele ler lá e o rei queimou. Toda aquela humilhação. Depois que o povo foi destruído, todo o povo foi destruído. Irmãos, eu suponho, isso não está na Bíblia, tá? O Pazur, provavelmente, se ele não foi esquartejado em Jerusalém, provavelmente foi levado cativo. Mas sabe o que aconteceu com Jeremias? Quando Nabucodonosor chegou na cidade, ele pediu, depois que toda Jerusalém foi destruída, o templo destruído, as muralhas foram violadas, rompidas, todo mundo foi levado cativo. Nabucodonosor falou: chamem para mim, chamem Jeremias aqui. Eu preciso falar com esse homem. Nabucodonosor conhecia Jeremias? Com certeza. Ele já ouviu falar de Jeremias, chegou a ouvir falar de Jeremias. Chamou Jeremias e falou: vem cá, eu vou te fazer uma proposta. Se você quiser, aceita. Se você não quiser, também tem toda a liberdade. Ele falou: Jeremias, se você deixar, eu vou levar você comigo para Jerusalém, para Babilônia. Eu vou cuidar de você até o final de velhice. Eu vou cuidar de você. Você vai ter comida, onde dormir, o que comer, gente cuidando de você. E você vai comer na minha mesa. Mas se você não quiser também, você está livre. Jeremias obviamente não quis ir, porque ele sabia que Babilônia não era lugar dele. Amém? Então ele ficou livre, mas ele deu ordem: ninguém toca Jeremias. Ninguém. É isso que Deus faz com seus profetas. Enquanto o homem tolo desonra profetas do Senhor, Deus está honrando seus profetas. Aleluia.
novamente, não brinca com quem Deus chama e dá um dom específico. Ué, mas não tinha sacerdote, não tinha reis, não tinha escritores, doutores da lei, escribas e todos os outros? Tinha, mas Deus sempre vai levantar profeta no meio do povo. Sabe, esse povo que agora está no exílio, eles eram matadores de profetas. Eles matavam profeta. Irmão, me diga uma coisa. Aonde você tem visto hoje profetas de Deus sendo honrados, sendo temidos, como bocas de Deus no meio do povo? É muito difícil. Nós precisamos respeitar ordenanças do Senhor. Amém? Há 6 anos atrás, ou há 7 anos atrás, se eu estiver errando, talvez a Fernanda está aí, ela me lembra. Nós estávamos em jejum no ministério onde eu me converti. Sábado de manhã, nós estávamos em jejum de 48 horas, só no líquido. E aí, sábado de manhã, eu saí. Eu estou contando esse fato porque há pouco tempo Deus me lembrou isso. Sábado de manhã, a liderança tinha que ir orar de manhã, sábado na igreja, por um propósito que eu nem lembro qual que era. E quando eu saí da minha casa, fiz caminho de Jardim de Abril. Quem conhece ali onde tem placa, bem-vindo a Osasco. Você vira ali, pega onde tem, ali é garagem de ônibus. Quem conhece ali sabe de onde eu estou falando. Quando eu saí, girei, mas eu estava tão sensível espiritualmente, que tudo que eu via algo espiritual. Irmão, não estou contando isso aí porque sou, sei lá, o homem espiritual, o homem de Deus e tal. Não, eu estou contando fatos, experiências que eu tive com Deus. Amém, irmãos? Então eu saí, quando eu saí para virar o carro, estava vindo carro de polícia. Todo mundo armado, sabe, tirou a arma, empunhou a arma, mas eu via na cara desses policiais algo de terror, algo demoníaco na vida deles. Eu fiquei tão mal com aquilo. Eu não entendi quantas vezes já vi policial com arma na mão. Várias vezes. Mas aquele dia subiu em mim, dentro do estômago, algo parece fel, de tão angustiado que eu estava. Tão angustiado que quase assim diminui o carro, fui indo e Deus falou no meu espírito. Isso aqui que você está vendo, é assim que eu sinto quando o homem comete pecado. Quando comete erro. Essa gente que está passando, dizendo que está obedecendo à autoridade, só que essa autoridade não me louvam. Eles matam os meus filhos de qualquer maneira. Eu nem sabia que estava tratando de morte. Esse povo mata qualquer um. Vai chegar um tempo onde cada um desses aqui vão matar qualquer pessoa sem nenhum remorso. Vão matar. Os meus filhos não tem muito valor para eles. Eles matam quando querem, quando desejam, eles matam. Mas vai chegar um determinado momento que vai acontecer alguma coisa, há pouco tempo, que vou parar o mundo inteiro, vou parar os governos, as nações, eles vão ficar atordoados, eles não sabem como agir para mostrar que existe quem governa nessa terra. Cara, mas não entendi nada disso. Eu falo, ué, mas por que o Senhor está falando? Eu não entendi nada. Fui embora, mas aquilo, muito mal de manhã. Cheguei na igreja e tal, depois da oração, o pastor falou o seguinte: Deus está me dizendo que alguém teve uma experiência, ele precisava compartilhar alguma coisa. E a igreja ficou calada, eu fiquei no fundo. Não falei nada. E ele insistiu novamente. Deus está dizendo que nesse jejum Deus fez alguma coisa, deu palavra, deu visão, falou com alguém que precisa compartilhar. Aí não tinha como fugir, levantei a mão. Eu expliquei, falei, eu tive essa experiência, aconteceu isso, agora vindo para cá, e Deus falou fortemente comigo, de que muitas pessoas têm zoado do seu povo.
tem desrespeitado e tem desonrado o seu povo. Mas vai chegar, logo virá um tempo em que Deus vai parar. Os governantes que acham que tem poder, vai parar, eles não vão saber dar resposta. O mundo vai parar por um bom tempo, porque Ele é o Senhor que governa, para dar sinal de que Ele ainda está no controle da humanidade. Eu falei isso. Bom, o pastor acreditou, porque algumas vezes Deus me usou para falar algumas coisas e tudo aconteceu. E ele depois pegou o microfone e fez comentário, e eu não entendi nada. Tinha alguns irmãos lá, tipo, sei lá, não deram a mínima, ok? Então passou. Muitas vezes, irmãos, isso ainda acontece. Às vezes eu chego num lugar e Deus fala comigo, isso e aquilo. Só que Deus fala, você não vai abrir boca, porque eles não te veem como profeta. Eles não te enxergam como tal. Então você não vai falar nada. Então passaram-se 6 anos. Nós mudamos de ministério e viemos para cá. Quase 6 anos. Um dia desse eu estava lá em casa lavando louça. Estava lavando louça aí. Coloquei alguma aula aí, ouvindo e tal. De repente veio a mesma voz novamente. Ano passado, em plena pandemia, tudo fechado. Quando o pico de pandemia estava alto, tudo fechado, praticamente todo mundo em casa, só alguns serviços aí abertos. E Deus falou novamente comigo. Você lembra o que eu falei para você há 6, 7 anos? Que eu ia mexer para as pessoas saberem que existe alguém que está no governo. Naquela época não tinha vacina ainda. Todo mundo está angustiado, morrendo gente o tempo todo. Deus falou, eu falei para vocês, isso aí é para mexer sobretudo com o governo. As pessoas que têm crista levantada achavam que eles governavam isso, eles têm domínio sobre isso. Eu sou o Senhor, ainda governo a terra. Meu Deus, larguei a louça, larguei tudo e parei, comecei a chorar, cara. É assim que Deus trabalha, Deus ainda fala, irmãos. Só que Deus não vai usar apóstolo, não vai usar bispo, não vai usar um cara que tem ministério de 260 mil membros em todas as nações para falar com você, irmão. Sabe quem que Deus muitas vezes vai usar? Ou sempre vai usar aquele irmão simples. Sabe, aquele irmão que você não dá nada. Aquele irmão imperfeito. Aquele irmão, sabe, que você não dá nada, às vezes não tem nem onde cair morto. É esse que Deus vai usar. A maioria das vezes você espera a palavra de um homem de Deus, conhecido nacionalmente. Uma pessoa perfeita para você acreditar o que Deus está falando. Você não é perfeito, irmão. Você é perfeito? Ninguém é. Todos nós estamos sendo treinados, estamos sendo forjados, alinhados o dia inteiro, até que a gente chega, ok? No molde de varão perfeito que é Cristo. É aquela pessoa simples que Deus vai usar para liberar a palavra sobre a tua vida. Profetas existem hoje, amanhã e sempre. Então, presta atenção quando Deus usa uma pessoa. Não mata ministério de ninguém, irmãos. Respeita, porque Deus te olhou, Ele te chamou e te deu um ministério lindo. Você era um cara problemático, chato pra caramba. Cara que ninguém dá em nada. Estava lá no abismo. E Deus foi lá, colocou a mão sobre você e te arrancou. Cara, onde você estava? Nem diabo queria ir lá. De tão ruim que você era. Mas Deus foi lá, falou, pequenininho, vem cá, eu te amei, eu te amo. Ele te arrancou, colocou, limpou você, deu um ministério, fez você homem e mulher de Deus. E por que você não faz o mesmo com outras pessoas? Sabe o que eu tenho percebido esses dias, irmão? Pessoas que eram... Pastor Leonel estava orando aqui, falou uma palavra de improváveis, se não estiver enganado. Estava orando aqui sobre improváveis e tal. Cara, você estava abaixo do improvável. Mas Deus acreditou em você, bonitão.
Deus foi lá, tirou você, deu um ministério. Fala, você vai tocar vidas. Você é pecador, pior pessoa na face da terra. Deus tirou, resgatou, deu vida para você. Ele mudou a sua história. Deu um ministério, deu autoridade, deu palavra. Para você fazer o mesmo com os outros. O que eu vejo nesses dias, irmão, pessoas piores da face da terra que Deus resgatou, deu um ministério, eles chegam na casa do Senhor, eles em vez de estender a mão, cuidar de pessoa que pecou, pessoa que falhou, que teve dificuldade na vida, agora eles maltratam, falam mal, sabe, vilipendeiam, falam de tudo que é impossível. Irmão, Deus te chamou para amar, resgatar pessoas, edificar. O julgar não vem de você, você não tem autoridade para isso. Desde quando você foi constituído juiz do seu irmão, como fala em Romanos? Nós vamos voltar aqui. O povo que estava no exílio, eles foram matadores de profetas, matavam gente, e agora eles estavam passando por tudo que eles estavam passando no exílio. Ou seja, eles invocaram a vida que eles agora têm no exílio, gente. Querido, cuidado com o ministério do seu irmão. Irmão, eu nunca desejei estar aqui na sua frente, enchendo você agora com o microfone. Nunca desejei isso. Na verdade, nunca passou para minha cabeça, nem sei como isso veio a acontecer. Eu estou aqui por obediência, irmão. Eu não quero aparecer aqui nos holofotes, aparecer, sei lá, na mídia da igreja e tal, receber aplausos. Cara, nunca isso foi o meu desejo, nunca foi. Eu nunca me achei tão capaz, porque se fosse assim, se me achasse há muito tempo, nós estávamos com o ministério. A Fernanda está lá no fundo, pergunta a ela. Nunca me achei digno, cara. Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para caminhar com vocês. Eu estou aqui por obediência, gente. Amém, irmãos? Há 3 meses atrás aconteceu uma coisa. Há 3 meses atrás, o Marquinho está aqui? O Marquinho do Louvor está aí. A sua filha está aqui? Está lá no fundão. Há 3 meses atrás, algumas pessoas sabem aqui que eu faço capelania na escola que eu trabalho. Faço aconselhamento, não só de crianças, como até dos pais. E ali nós temos muitos trabalhos, muitas dificuldades. O pastor Betinho já foi lá nos abençoar umas vezes. Chamei o pastor Tiago lá do Rio Claro, já foi. Eloy, já chamei algumas pessoas lá para compartilhar. Levou o pessoal da Dulam para compartilhar a palavra. E ali todo dia nós ministramos. Todo dia, entre 400, 300, 500 jovens, nós ministramos a palavra de Deus. E aconteceu um monte de coisas lá que às vezes você quer desistir. Mas todo dia Deus me fala, ei, nem que uma pessoa que entenda aquilo que você está dizendo, já valeu a pena. Em 3 meses, 3 meses atrás, não sei se deu 3 meses, em dezembro, aí uma aluna minha me chamou, falou o seguinte, irmãos, já estou terminando, amém? Não quero abusar aqui de benevolência da igreja, amém? Me chamou, falou, vamos fazer um devocional diferente? Tem um pessoal lá da minha igreja, que são jovens que trabalham com missões urbanas. Eu posso chamar eles para dar um testemunho, para explicar como adolescentes e jovens entregaram a vida deles para Deus. E aquilo que Deus fez na vida deles, para eles darem testemunho da vida deles. Talvez eles alcançam, eles falam a mesma linguagem. Eu falei, opa, chama eles, um jovem de 22 anos, 23, 25 anos. Chama eles para eles virem. No meio deles tinha um cara lá que era mais famoso, Mateus. Mateus chegou, Mateus havia sido um menino famoso aqui, não sei se é internet, na mídia, ficou muito famoso no Brasil. Depois Deus chamou ele e foi fazer missões. Mateus chegou no dia chegou o dia devocional, na sexta-feira, veio aquele grupo lá de uma igreja aqui da cidade, me procuraram,
E quem que estava lá? Estava o Mateus. Eu falei, sejam bem-vindos, obrigado por... Falam com o nosso jovem, dão testemunho de vocês, porque nós queremos que esses jovens despertam para Deus. Ele olhou assim e falou, professor Roberto, você não lembra de mim? Eu falei, não. Olhei de cabeça, de topete do menino até os pés. Não lembro. Eu sou o Mateus. Eu fui seu aluno há 6 anos, 7 anos, mas estava diferente. Virou um homem e tal, diferente. Esse menino algumas vezes me deu muito trabalho. Não gostava muito de ouvir palavra de Deus, porque sempre procurei trabalhar no lugar onde eu possa pregar a palavra de Deus, onde eu possa falar a palavra de Deus para alunos, para professores. Até hoje, graças a Deus, eu faço isso. E ali então, gente, falou, eu sou Mateus tal, Mateus Farias. Eu fui seu aluno. Nossa, aquele abraço e tal. Eu vim, agora eu trabalho com missões urbanas. Eu lembrei da irmã, da família. Deus havia feito uma revolução na família desse menino. Nós ministrávamos ali, mas nós não acreditávamos. Mas Deus fez algo na vida do Mateus. Que o Mateus, quando entrou para a faculdade, Deus mexeu na estrutura da família. Que todos eles fluíram de uma forma tremenda para a igreja. A mãe agora está no Nordeste, em Recife, ajudando lá, missões lá, edificar, implantar uma igreja lá em Recife, no interiorzão lá. A irmã está em Portugal, no Porto, Portugal, fazendo missões. Mateus, há 3 anos, ele estava no Equador, decidiu ser missionário no Equador, ficou 3 anos, largou tudo, foi aprender, estudou espanhol, estudou inglês para ser missionário, ficou 3 anos perdido. E Deus falou, completou a obra, agora você vai voltar para o Brasil e agora está trabalhando com obras urbanas. Está aqui trabalhando na igreja dele. Eu olhei assim, aquele menino, gente, eu fiquei emocionado. Aquela palavra que nós plantávamos e ele não acreditava naquilo, o menino cresceu agora e Deus fez a obra. Sabe, muitas vezes nós achamos que fazer de pavão no 4 paredes é servir a Deus. Servir a Deus é quando eu saio daqui, no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança. Irmãos, não tem coisa que eu amo tanto como pregar para pessoal de Uber. Todo dia que eu pego Uber, eu estou falando de Deus. Tem vezes que às vezes esqueço, correndo e tal. Eu chego e fico tão triste porque eu não pude pregar a palavra de Deus para o camarada do Uber. Às vezes você acha que servir a Deus é só aqui, irmãos. Tem gente lá, família sendo destruída, que nunca vão para a porta de uma igreja. E eles precisam ser alcançados, gente. Às vezes você fica lutando por conta de microfone. Às vezes você fica desacreditando no seu irmão por causa do microfone. Não, vou desacreditar nele, quando pegar microfone para ninguém acreditar nele, vamos desacreditar nele. Quando eu saio daqui, eu vou pregar a palavra no ponto do ônibus, na escola onde eu trabalho, na minha vizinhança. Isso sempre foi. A Fernanda testemunho está aí. Então, cara, nós não precisamos ver aqui quem que prega mais, quem que luta mais, quem que é homem de Deus. O homem lá não é homem de Deus, irmãos. Existe unção de Deus, já liberou, é abundante para todos. É só você seguir o seu caminho. É claro que existem autoridades, por favor. Existem pastores, lideranças constituídas, irmãos. Por favor, não estou dizendo para você rebelar contra a sua liderança. Isso não é de Deus. Mas, cara, você não precisa ficar aqui, pavãozinho, eu faço, o outro não faz. Ei, não sei, irmão, a obra de Deus continua, cara. Povo judeus estava na Babilônia porque pecaram. Porque mataram profetas.
porque desobedeceram a Deus e agora estão numa situação complicada. Eu vejo o tempo todo pessoas inseguras, desacreditando os irmãos no ministério, atrapalhando a vida dos irmãos. Para que, irmão? Quer dizer, Deus me proibiu de falar isso aqui, acabei tocando em algumas coisas que Deus não permitiu. Mas a mensagem, irmão, é: saia do exílio hoje. Essa é a minha mensagem. Irmão, se aquilo que eu falei aqui, de certa forma, feriu você, eu peço perdão, amém? Eu também prego mensagem dura, mensagem de espada. Mas Deus me chamou para pregar outro tipo de mensagem, amém? Hoje a mensagem é: saia do exílio. Saia do exílio hoje. Você talvez está sendo preso, está nas margens da Babilônia, pendurou a sua harpa. Eu estou passando, acabei esquecendo de citar a filha do Marcinho. Ela acabou sabendo dessa história porque me perguntou aqui na igreja. Falou: professor, você conhece o pessoal do Monte Sião, jovens? Eu falei: sim, eu acho que eu estava com o Rodrigo, né? Pastor Rodrigo. Sim, eu vi sua foto lá. Eu falei: sim, eu chamei, eles foram lá e pregaram para o nosso jovem. Olha, tinha 400 jovens. Às vezes você fazia apelo, irmãos. Fazia apelo, esses irmãos não estavam nem aí. Você estava pregando a palavra, eles jogando Free Fire. É Free Fire que fala? Jogando Free Fire, não estavam nem aí. Só que esses meninos, quando eles foram, de 400, 500 jovens, 400 jovens levantaram, quebrantaram, entregaram a vida a Deus. Centenas entregaram a vida a Deus. Não estou mentindo, irmão. Se você quiser, me pede, eu trago. Eu tenho essas fotos no computador, eu mostro para vocês. Centenas de jovens, com certeza mais de 100 jovens entregaram a vida deles para Jesus. Isso eu estou falando algo há 3 meses. Irmãos, há 3 meses, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Não estou fazendo comparação aqui. Não estou dizendo que eu sou homem de Deus mais do que você, misericórdia. Eu sou pobre, cego e nu. Mas o que estou dizendo, a nossa vida, o nosso ministério não é só 4 paredes. Eu respeito, aqui é templo do Senhor, onde nós somos alimentados, instruídos, capacitados para a gente sair. Eu estou falando de fora. Esse é o meu compromisso, irmãos. Às vezes você fica falando: o irmão não faz isso, não serve a Deus, não sei ter ministério, não sei isso, não sei o que. Amém. Nós precisamos saber ouvir e dar glória a Deus. Temos que aprender. Mas, irmão, às vezes nos falta fatos. Em dezembro eu ganhei o ano, porque mais de 100 jovens aceitaram Jesus. Teve uma vez que eu tive tanta luta, eu compartilhei com alguns irmãos lá na escola, que os pais se levantaram, que eu estava impondo religião para os meninos, e que cada um era de alguma coisa. Tive tanta luta até com a minha diretora, foi complicado, que acabou com o devocional. Gente, vocês imaginaram como eu senti? Aonde eu conseguia pregar a palavra de Deus. Deus me chamou como evangelista e como mestre de ensino da palavra de Deus. Estou falando com humildade, gente. Não vejo nenhuma vanglória nisso. E todo dia procuro fazer isso. Eu e a minha esposa, a minha casa, a Fernanda, nós não precisamos de aplauso, de honraria, nós não precisamos de aparecer, nós não precisamos de holofote, de nada. Eu quero apenas servir o Senhor dia e noite. Quando ninguém aqui está me vendo lá na minha casa. Tem vezes que eu luto lá, não consigo passar a palavra, parece que nada acontece e tal. Um dia passei tão mal, semana inteira que, sabe, uma perseguição danada. E aí eu lembrei que eu tinha aula numa sala lá dos menorzinhos. Eu cheguei na sala, não dei aula. Eu sentei e falei: ei,
Antes de começar, eu posso compartilhar uma palavra, o que Jesus disse sobre as crianças? Aí falei aquela passagem aí, que Jesus estava falando, deixa as crianças virem a mim. Você sabe que você é privilegiado. Falei, Deus foi falando, Deus falando. Quando eu terminei, falei, você já fez uma oração, aceitou Jesus? Não. Eu posso fazer? Pode sim. 12 crianças levantaram a mão. Isso que eu estou falando, irmãos, é para vangloriar, dizer que eu sou homem de Deus, sei lá. Cara, eu não sou nada disso, cheio de defeito, limitado. Eu só estou dizendo que nós não precisamos ser cristãos aqui. Nós não precisamos nos arrebentar aqui. Chego aqui e arrebenta, cara. Cara, já temos gente que arrebenta aqui. Eu confio no povo que nós temos aqui, pregadores. Não preciso. Eu preciso arrebentar no Uber. Eu preciso arrebentar onde eu trabalho. Eu preciso arrebentar no condomínio onde eu moro. Eu preciso arrebentar em qualquer lugar onde Deus me colocou. Sabe, isso que queima. Deus colocou no meu coração, falou, você é evangelista e você vai pregar em diferentes lugares. Eu falei, meu Deus. Irmãos, hoje não consigo fazer isso. Mas eu gravo uns vídeos lá para mandar para 5 nações da África. Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Toda semana tem um vídeo falando de Deus para eles. Se 5 ouvirem, o evangelho está sendo pregado. Amém, irmãos? Então, irmão, ama seu irmão. Deus te deu um ministério lindo. Deus te deu um ministério poderoso. Deu palavra sobre a tua boca. Colocou algo sobre a tua vida. Cara, não atrapalha o ministério do outro. Ora por seu irmão. Se tem algo errado na vida dele, irmão, chama ele. Senta com ele, vamos tomar café aqui. Tem isso está errado, não dá. Vamos alinhar assim e tal. Não tem um tolo que não pare para escutar uma coisa dessa. Às vezes nós perdemos vida, passando de porta em porta, casas em casas, falando mal do irmão, cara. Nós somos crentes, somos cristãos. Para concluir, irmão, já acabou meu tempo já, né? Para concluir, em 2018, quando eu lancei o meu livro, o meu humilde livro, um colega meu que é pastor de uma igreja no Barueri, me chamou e falou, vem cá, nós vamos ter conferência de jovens. A propósito, você que não leu o meu livro, pode ler o meu livro, tá bom? Você que achou que aquele livro não vai te edificar em nada, eu te garanto que pode te edificar sim. O pastor Rodrigo já leu o meu livro. O apóstolo já leu o meu livro. A mestre Leonel já leu o meu livro. Pastor mestre Leonel, pastor Edileuza, alguns pastores leram. Você é mais homem de Deus do que esses daí? Irmão, Deus já me falou com muitas pessoas dessa igreja vão escrever livros. E eu vou ser o primeiro a comprar esse livro para ler, irmãos. Então honra o seu irmão, veja o que Deus está fazendo com a vida do seu irmão. Eu não estou dizendo que você já vai para céu se ler meu livro. Ei, com certeza se você pegar o meu livro, tem alguma coisa que você não vai concordar, então esquece essa parte. Leia aquilo que te edifica, irmãos. Eu leio o tempo todo. Você sabe livros sistemáticos que eu tenho lá em casa, que eu adoro? De Berkhoff e de Gruden. Para mim são maiores sistemáticas, livros de sistemática teológica que nós temos, não só no Brasil, no mundo todo. Essa é a minha visão, tá? Mas esses homens têm uma visão diferente. Eu tenho visão diferente em algum ponto. Eles são sensacionistas. Eles não creem no dom do Espírito Santo hoje. Eu sou pentecostal, irmão. Então, eu não concordo com eles, mas para mim, melhor sistemática que eu já li é de Berkhoff e de Gruden. Eu tenho eles lá em casa. Mas nós não concordamos em algum ponto. Você pegar meu livro, tem algo que você não vai acreditar, não vai concordar. É normal, é natural.
Mas leia, tem coisas lá que vai te edificar, irmãos. Nem que seja história da minha família, só dos meus pais. Então, honra o seu irmão. Vê o que Deus está fazendo na vida dele. Vai lá, compra o livro. Eu não vivo de livro, irmãos. Eu vivo do meu humilde trabalho. O valor do livro, na época, era para pagar a editora. Esse livro ainda tem que passar para revisão. Tem coisas lá que o apóstolo pediu para tirar. Já estou tirando, apóstolo, estou tirando, colocar outras coisas. Na verdade, no dia que ele falou, já fui lá, tirei algumas coisas. Eu vou colocar outra em lugar desse. E a vida continua, irmão. Honra o seu irmão. Então, eu fui para essa conferência um dia à noite lá no Barueri. O pastor Marcos estava fez essa conferência depois da noite. Cheguei até tarde em casa, no dia. Muito tarde. Aí, fui lá, apresentei livro, conferência, assim, mais de 5.000 gente, 5.000 pessoas. No final, acabou, me chamaram para ir comer pizza com pregadores e tal. Fomos lá comer pizza e tal. Saímos, pessoas que deram uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa. Sentamos lá para comer pizza. Daqui a pouco, eles começaram a falar mal do outro pastor, do outro aí, do homem que estava na mídia, um cara conhecido na mídia inteira, não vou chamar nome, do ministério deles. Cara, eu falei, como assim? Homens de Deus que acabaram de pregar, senta, fala do outro irmão. E vai, levantei na hora, peguei o meu negócio. Eu falei, tchau. Não vai terminar, deixei pedaço de pizza e fui embora. Irmãos, a Bíblia é cheia de falar sobre maldizência. Você acha que vai para o inferno só por pecados ditas pesadas? Aquilo que você fala te leva também. São homens de Deus. Amém? Então, fica de pé, irmão. Queria te convidar a ficar de pé. Abre agora a sua Bíblia no versículo, exatamente no Salmo que fecha essa palavra. Eu falei que nós íamos compartilhar esse Salmo 137, mas tem Salmo complementar, porque a palavra de Deus não parou. Esse Salmo termina agora com o Salmo que nós vamos ler. Mas a gente voltou para trás? Não, a Bíblia não foi disposta de forma cronológica, tá? Você sabe disso. Lê comigo o Salmo 126. É assim que esse Salmo termina, irmãos. É assim que nosso Salmo termina. Antes de continuarmos, eu tenho uma palavra para minha cunhada ali, Marília. Deus deu palavra. Deus chamou a voz de vocês, Giacomo, lá atrás, e constituiu sacerdote, e ele edificou a casa de Deus. E essa unção ainda está sobre você, sobre a Fernanda, sobre a sua família. Deus está dizendo, você pode correr para onde você quiser, mas Ele te chamou para a sua casa. Que o amor dEle vai se manifestar na sua vida, sobre a sua posteridade. Não adianta por onde correr, porque o Senhor chamou vocês para permanecer nos atos dEle. Que a unção do Senhor se cumpra hoje na tua vida, sobre a sua casa. Muitas vezes você não tem crido, você tem achado que, às vezes, onde você vai na casa do Senhor, onde você vai estar mais confuso do que lá fora. E realmente na casa de Deus existe confusão também, mas é o melhor lugar para se estar. O Senhor, a partir de hoje, Ele vai começar a honrar a sua vida, Ele vai honrar a sua casa. Andrei, Deus é contigo, você tem um coração voltado para o Senhor, e Deus vai honrar isso daí, porque o seu coração, Deus tem visto o seu coração, sabe que você é um menino de coração bom, coração que Ele vai trabalhar ainda, mas Deus vai honrar vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus, amém? Leia Salmo 126 comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia,
Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória, aleluia. Saia de exílio. Esse povo que estava no exílio, agora eles foram libertados pelo rei Ciro. E foram libertados, mandados de volta para Jerusalém, para Sião. E ali eles estão como quem sonha, porque eles não acreditavam. A mesma palavra que Deus diz para Jeremias: ei, vocês vão há 70 anos, vai se cumprir, vocês vão voltar para Sião. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida nessa manhã. A glória da segunda casa vai ser maior. Esqueça, exílio já acabou. É a palavra que eu trouxe para você nessa manhã. Exílio já se foi. O sofrimento já passou. Esqueça margem do rio da Babilônia. Pega a sua harpa e começa a dedilhar. Essa é a palavra do Senhor. Ei, se você soubesse como Deus te ama, meu irmão, você vai começar a dar glória agora. Espírito Santo, invade esse lugar agora. Ei, Espírito Santo de Deus, começa a ministrar o teu povo nessa hora. Começa a encher cada um. Ei, as torrentes de Negueb, região de Negueb fica no extremo sul de Israel. É um lugar árido, sem vida. Seco, seco, seco. Da mesma forma que no extremo norte, no Monte Hermon, sempre tem montanhas que cobrem ali durante o ano todo. E vai derretendo, as águas vão correndo, alcançando o rio Jordão. Na verdade, Rio Jordão nasceu por conta do derretimento de gelo de Monte Hermon. Assim também, no extremo sul, no deserto de Negueb, que Salmo 126 está falando aqui, inunda-nos. Vale Negueb, quando ali não chove praticamente nada, mas de vez em quando acontece chuva seródia. E ali então chove, nos lugares mais altos fica presa as águas. Só que quando for chovendo, vai chovendo, vai chovendo, chega uma hora no lugares altos, transborda. Não dá para reter a água que está ali. Ei, a água fala do Espírito Santo, fala da presença de Deus. E quando aquele lugar não consegue reter aquelas águas, então as águas transbordam e descem para o lugar mais alto. E quando ele passa no deserto de Negueb, e ali vai passando lugares secos, ele vai molhando, ele vai levando vida. Eu quero profetizar vida agora sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba o poder do Espírito Santo, te enchendo agora. Cheio. E as águas vão correndo no deserto. A água vão correndo no deserto, vai inundando, vai molhando todo o deserto. E vai passando por lugares mais baixos, lugares secos, sem vida. E quando ele passa, em alguns dias, alguma semana, floresce ali vida. Começa a nascer vida, plantas, rosas de Saron começa a brotar ali. Vida começa a brotar no vale de Negueb. A sua vida tem sido vida seca. Abra sua boca agora. Ora ao Senhor, dá glória a Ele, porque o Espírito Santo de Deus está inundando a tua vida nessa hora, está enchendo você de vida. A água que vem do alto está encharcando a sua vida agora. Ei! Ramai chorocotô, chorocotô. Aleluia!
Começa a encher o teu povo agora. Enche o teu povo. Passa água agora. Inunda o teu povo. Inunda o teu povo. A vida começa a brotar agora. A vida começa a brotar agora. Vale de Negev está sendo agora presenteado com vida. É isso que o Senhor está fazendo com a sua casa, com o seu ministério. É isso que está fazendo com a sua saúde. É isso que o Senhor está fazendo agora com a tua família, com as tuas finanças. O tempo novo chegou e o Senhor está no controle. Enche o teu povo, Senhor. Renova. Renova. Agora é tempo de sair de exílio. É tempo de sair de exílio. É tempo de sair de exílio. Porque chegou a chuva de Deus. Ramai chorocotô, chorocotô. Ei, Espírito Santo de Deus, abraça violentamente agora. Quebra todas as cadeias, todo desânimo, toda palavra maldita, toda palavra de morte, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai. Ei, Senhor. Move no meio do teu povo agora. Mova no meio do teu povo agora. Mova. Enche. Encharca o teu povo com a tua unção, com a tua autoridade, com o teu poder. Ramai chorocotô, chorocotô. Enche, Senhor Jesus. Nenhuma palavra maldita sobre a tua vida, sobre a tua casa vai prevalecer. Porque hoje desceu uma unção que quebra jugo sobre a tua vida. A unção que quebra jugo. A unção que quebra jugo. A unção que quebra jugo. Chamai, 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 chamai. Xerecadô, xerocotô, xerocotô. Oh! Mais, Senhor. Mais, Senhor.